Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje estreia o nosso quadro Doce Café com Espiritismo. Tenho a honra de receber aqui Augusto. Hoje o tema que ele escolheu será Jesus na Samaria. Vamos começar com nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer imensamente por termos chegado até aqui, por nos fortalecer, por nos dar o entendimento, a sabedoria e nos permitir, Senhor, conhecer um pouco mais, seguir o Teu Evangelho e sermos um pouco melhor cada dia. Que essa noite seja iluminada, que possamos conhecer, aprender. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos imensamente. Que assim seja. Vamos dar início. Augusto, fique à vontade. Bom, eu escolhi o tema Jesus na Samaria, né? Mas como é algo diferente, não existe um script propriamente, né? Aqui do programa. Se você quiser eventualmente perguntar antes alguma coisa, ou se quiser deixar para depois, fique à vontade. Você prefere perguntar antes, depois, durante? Durante, se tiver alguma dúvida, eu vou perguntando. Principalmente para aquelas pessoas que também, assim como eu, têm alguma dúvida, que eu acho que é um tema bem complexo. Certo. Eu escolhi esse tema por conta desse livro aqui, né? Boa Nova. Para mim esse livro é assim, algo impressionante. Daqui eu já fiz uma quantidade absurda de palestras. Eu até escolhi uma que tivesse menos citações, porque como é o tempo de uma palestrazinha, se fosse os que eu gosto, eu ia passar aqui o tempo de um seminário. Verdade. No dia que vocês liberarem para 2, 3 horas, aí vocês me avisam. Com certeza. Então, uma das mensagens que tem trechos que eu acho interessante é essa de Jesus na Samaria. Só que eu não sei se a gente vai chegar a comentar a passagem principal, que é exatamente quando Jesus encontra a samaritana, né? Sim, ali no poço. Mas de repente, lá no finalzinho, se tiver tempo, a gente chega a esse ponto. Mas aqui no livro é retratado o diálogo de Jesus, tanto com a samaritana quanto com os apóstolos, né? O Boa Nova, ele tem esse diferencial que é trazer o diálogo de Jesus com os apóstolos e com aqueles que ele conversou, né? Então, assim, é interessantíssimo porque é um livro que realmente nos faz ter um mergulho profundo no Evangelho. Eu gosto muito porque tem uma linguagem mais simples. Então, assim, quando a gente vai estudando por aqui as lições, vai ficando muito mais fácil de entender. Aí eu separei alguns trechozinhos, né, para a gente dar uma olhada. Vou começar por um aqui. Jesus diz assim: as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Aqui já começa, já tem a polêmica ou não, no sentido de que, no fundo, as religiões aqui, né, no plano terreno, elas muitas vezes mais separam que unem. Muitas vezes não, mais separam realmente do que unem. Então, olha que interessante ou que absurdo, porque, em teoria, as religiões, elas têm o propósito de nos propiciar um caminho a Deus, né? Tentar nos indicar uma rota, tentar de alguma forma facilitar o nosso entendimento, por exemplo, do Evangelho, já que as religiões ocidentais, em sua maior parte, são cristãs, né? Então, obviamente, isso é muito restrito, né?
porque a gente aqui não tem um conhecimento mais vasto das religiões orientais, mas talvez até eu acabe falando alguma coisa. Ótimo, ótimo. Tenho certeza que é bem necessário, né? Então já começa assim, será que o nome que eu dou a Deus é o único nome? Eu chamo de Deus, mas será que tem algum problema chamarem de Alá, de Jeová, de Brahman, seja lá o que for, né? Então, no fundo, você imagine, eu sou cristão, e aí, né, a gente tem aquela frase de Jesus, por exemplo, eu sou o caminho, né, e a vida e tal, e aí as pessoas interpretam apenas a figura Jesus o homem. Se fosse assim, quer dizer então que todos aqueles que não são cristãos estão condenados? Sim. Porque os cristãos são apenas parte das pessoas que seguem Jesus. Mas se você for olhar os ensinamentos de Jesus, eles estão em religiões diversas. Eu costumo dizer que, assim, quando o pessoal chega lá na casa que eu estou à frente, né, a primeira coisa que eu digo é, olha, o Espiritismo não vai salvar nenhum de vocês, nem o catolicismo, nem a religião evangélica, nem o budismo, nenhuma religião vai salvar vocês, nem o palestrante, nem o pastor, nem o padre. O que vai salvar vocês no sentido, a visão que o Espiritismo tem é a caridade. E aí, perfeito, esse conceito de caridade já é pra gente mal entendido. Eu fico sempre impressionado porque o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Então, pressupõe-se que seria a coisa mais importante se entender a caridade, né? E a caridade, na realidade, ela pressupõe não só esse aspecto da caridade material, que a gente está habituado, né? Mas também da caridade, vamos dizer, qual é o termo que Kardec utiliza? Vamos dizer que fosse a caridade sem ser a material, que ele fala na realidade que é uma caridade que vai na direção do amor. A prática da caridade em si é amar. E aí Kardec vai descrevendo ali o que é amar, porque, certo, a gente já não entende o que é caridade. Aí ele diz, caridade é amar. E o que é amar? Talvez seja ainda mais subjetivo, né? Isso. Só que aí... É meio que, na verdade, nós aprendemos por cima. Uhum. Nós não aprofundamos. O próprio Paulo fala do amor, que hoje em dia... O amor, se você for ver bem a fundo, não é o amor que a gente conhece. Então, a partir da prática, a caridade também é algo que precisa ser realmente estudado para que a gente saiba a fundo o que realmente significa. Então, até eu lembrei o termo, né? Kardec separa entre caridade material e caridade beneficente. Sim. Essa beneficente está no aspecto da questão moral. Então, eu vou ter que trabalhar minhas imperfeições, ciúmes, inveja, raiva, mágoa, a questão dos pensamentos, de não desejar mal a ninguém. Então, será que isso está restrito ao espiritismo? Ou em qualquer lugar, ou inclusive fora das religiões, fora inclusive da crença em um Deus, será que eu não posso praticar a caridade? A caridade não tem nada a ver nem com religião, nem mesmo com a crença em Deus. Sim. Porque a prática do trabalho em si mesmo, de você se tornar uma pessoa melhor, menos egoísta, menos invejosa, que não deseja vingança ou algo do tipo, não está ligado a nenhuma religião, nem mesmo a crença em Deus. Já conheci pessoas que têm uma aversão, de certa forma, às religiões, mas são das pessoas mais éticas que eu conheci em minha vida. Sim. Das pessoas com a conduta mais exemplar que eu já tive a oportunidade de conviver. Então, quando Jesus diz que muitas vezes as religiões, né, vamos ver aqui novamente, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Então a gente já começa essa divisão, simplesmente por separação de religiões. Tudo que nos leva a Deus, né, é o caminho que leva ao uno, é a pirâmidezinha, né? É um caminho de união. Tudo que separa não está nos levando ao encontro de Deus. Então, olha, é tudo, se nós formos olhar a forma como nós vivemos em sociedade, ela separa.
times de futebol, cada um tem o seu. E aí as pessoas já começam a se desentender simplesmente por um time de futebol. Política, cada um tem o seu lado. E aí já começa a divergência entre o ser humano pela questão política. Porque não é uma divergência, passa a ser ódio, passa a ser raiva. Isso é separação. O mesmo ocorre na religião. As pessoas muitas vezes têm aversão ao outro, ao irmão, simplesmente porque ele professa um credo diferente do que eu acredito. Isso é a coisa mais absurda, que mais nos distancia da ideia do que é o Evangelho, do que é o ensinamento de Jesus. E, no entanto, isso é comum, uma visão comum em nossa sociedade. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, que eu estou buscando vivenciar o Evangelho, se eu já começo odiando o outro porque ele professa uma religião distinta da minha? Ou porque ele não se declara seguidor de Jesus? Então, se ele segue a Buda, a Krishna, ou seja, o que for, está condenado, né? Então, a ideia, né, é de se entender o que é caridade, e aí entra a importância do Espiritismo, né? Que ele permite com que a gente tenha um entendimento mais amplo, racional, né? A gente sai dessa crença e começa a entender como as coisas verdadeiramente funcionam. Olha como é profundo quando você diz fora da caridade não há salvação. Quando você entende isso, você já se solta, já se desprende do próprio Espiritismo. Porque eu sempre digo, a pessoa pode passar a vida inteira indo para o centro espírita, inclusive trabalhando nas sessões as mais diversas, mediúnica, palestra, passe, o que for. Isso não significa nada. Eu posso fazer isso a minha vida inteira buscando reconhecimento, tentando, na realidade, que as pessoas me vejam como alguém superior. Isso é vaidade, isso é orgulho. Aqui eu estou apenas evidenciando o meu próprio ego. Eu posso estar fazendo por interesse, os mais diversos. Então, na realidade, simplesmente estar trabalhando na casa espírita não garante nada a ninguém, né? Eu me recordo sempre de um caso, numa manifestação, numa mediúnica, que o espírito se manifestou e aí ele estava revoltado, que ele não estava bem. E aí ele dizia, eu fui que nem vocês, fazia tudo como vocês faziam, vivia na casa espírita, participava de todos os trabalhos, e olha onde eu estou, olha o que aconteceu comigo. E aí ele tinha uma total aversão ali, né? Então quer dizer que o simples fato dele ter feito o que a gente acha que é suficiente não garantiu a ele estar bem. O porquê será? Será que porque fazer o bem, né, não nos leva a algo melhor? Não. Porque na realidade a gente tem que olhar o que está por trás, né? Caridade pressupõe falta de interesse. Olha, eu estou fazendo o bem e eu não devo esperar nem mesmo obrigado. Se eu esperar alguma coisa, não é caridade. Então, já começa por essa percepção da gente não colocar a religião como salvação de ninguém. Jesus, por acaso, ele colocou a religião ali como salvação de alguém? Não tinha nos ensinamentos de Jesus que a salvação teria que ser através de uma religião. O ensinamento dele não tem nada a ver com uma religião. Ele coloca os 2 mandamentos principais, né, onde toda a lei estaria resumida: amor. Amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo. Se não há amor ao próximo, não há amor a Deus. Se não há amor a si próprio, não há amor a Deus. E aí, por que isso? Como é que a gente enxerga isso? Jesus não é onipresente? Então ele está em todo lugar, em tudo e em todos. Senão ele não é onipresente. Já tem algo aí que nos faz questionar. Que onipresença é essa? Ele está, não, mas Jesus está lá em cima. Ele está onde? Ele está no plano espiritual. Onde é que Jesus está? Onde é que Deus está, né, na realidade? Ou ele está em todos os lugares, para onde quer que você olhe. Para onde quer que você olhe. Eu estou falando tudo. E aí é ainda mais complexo. Porque aí teria que entrar num aprofundamento que no momento não vale a pena. Mas então, quer dizer que se eu não amo a vida,
o próximo, o reino animal, vegetal, o ser humano em si, eu não amo a Deus. Olha, então a gente sai desmatando, a gente negligencia os animais, a gente trata mal o ser humano e a gente acha que louvar a Deus, ir a uma igreja, a uma casa espírita é suficiente. Então já começa um chamado para o amadurecimento, né? É como se fosse assim, olha, acabou a infância, vamos entrar na idade adulta e entender efetivamente o que é você vivenciar o Evangelho, né? Então, quando Jesus faz esse chamado, né, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana, a gente já deve começar a refletir sobre essa questão. Olha que a gente só está em 2 linhazinhas, né, do livro ainda. Então, aí ele diz assim: entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Olha, Jesus vem para reunir aqueles que os lobos dispersaram. Quem seriam esses lobos, né? Naquela época, os doutores da lei, aqueles que na realidade estavam à frente das religiões e que se achavam donos da verdade, né? Que traziam os ensinamentos que no fundo era mera hipocrisia. E não é diferente de hoje não, é a mesma coisa. Tudo que a gente falar aqui na época de Jesus, se a gente trouxer para a nossa existência, para nossas vidas, nós continuamos a mesma coisa. Se você vai numa igreja, seja ela qual for, no centro espírita, vai ter igualzinho ali o palestrante, o dirigente, o trabalhador, que ele está ainda ali imbuído de uma ideia de superioridade, se portando externamente ali quando está, né, na convivência com os demais, tentando se portar de uma forma educada, né, de bonzinho. Pisou fora da casa, quando chega em casa já começa com a esposa e os filhos, a coisa já é diferente. Às vezes a gente não aguenta nem fingir na casa espírita. No próprio trabalho na casa espírita a gente já sai arrumando confusão com todo mundo. Então a luta basicamente é essa, travada dentro da gente, para que não seja um falso moralismo, não é isso? Isso. De tudo que a gente vê, de todo o Evangelho de Cristo, onde você viu que Cristo estava com vestes bonitas, com sandálias? Não, Cristo sempre estava simples, no meio de todos. Então, como você falou, há 2000 anos atrás, basicamente é como se ainda tivesse hoje em dia. E aí eu coloquei como, né, os doutores da lei, mas aí se você olhar as religiões, né, essas divergências, divisões, a gente foca na divergência, não foca no que une. As religiões, na realidade, elas têm muito mais convergências do que divergências. E quando estudado de forma aprofundada, aí é que tem mais convergência ainda. E aí, no fundo, a gente foca naquilo que separa. Então, as religiões, toda essa questão do dogmatismo, tudo isso vai nos separando, vai fazendo com que a gente fique preso à forma. E Jesus veio para exatamente pôr fim nisso tudo. Quando você tinha o Velho Testamento, a ideia daquele pai rancoroso, do Deus que ia punir. E aí quando Jesus traz o Novo Testamento, que basicamente é amar, ele acaba com tudo aquilo. Então, embora eu diga, não vim destruir a lei. É verdade. Né? É verdade. Aí, então assim, ele traz uma nova forma de enxergar a vida, né? Eu costumo dizer que quando se criou, né, a lei mosaica, a gente acha um absurdo hoje em dia, né? Olho por olho, dente por dente. Um absurdo em parte, porque muitas vezes a gente quer vingança e quer que seja na mesma medida, né? Mas na época de Moisés isso foi uma evolução absurda, porque na realidade, antigamente eu matava um animal que você estava criando. E aí, você matou meu animal, ou ia matar a sua filha.
Não existia medida, proporção. Então, para acabar com essa barbárie, se criou a lei mosaica, que pelo menos você diminuía a vingança, o acerto de contas, na medida do que você sofreu prejuízo. E aí, olha, então já foi um salto para a humanidade. Agora chega um sujeito como Jesus, simples, humilde, os judeus esperando aquele guerreiro que ia devolvê-los à terra prometida. E aí ele chega e diz: amai ao próximo, amai os vossos inimigos, perdoai. Meu Deus do céu, quem é esse louco? Como assim? Eu vou sofrer a ofensa, eu vou ser prejudicado e eu vou perdoar, amar aquele que me prejudicou? Nossa Senhora, então Jesus traz algo totalmente novo para a humanidade, uma forma de enxergar totalmente diferente. Olha, tudo que o homem separou de alguma forma, chega a Jesus para unir. E aí ele diz assim: em verdade, afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Isso é tão profundo. Quer dizer que nós, como sociedade, estamos presos aos templos, às religiões, às casas religiosas as mais diversas. Será que é quando eu estou dentro de um templo que eu adoro a Jesus? Se eu estiver fora de um templo, eu não adoro a Jesus? E se eu estiver dentro de um templo, eu estou garantindo a minha adoração a Jesus? Por que ele está dizendo que chegará um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém? Olha que coisa louca, esse Jesus queria mexer com o povo. Para dizer que nem no templo suntuoso de Jerusalém, quem é esse para dizer que, olha, a base religiosa, né? Tudo que aquelas pessoas tinham como base de adoração a Deus, Jesus disse que não, vai chegar um dia que isso não vai mais existir. Como assim? Que estágio é esse que ele está falando? E de que forma é essa que a gente deve adorá-lo? E aí ele diz que não vamos adorar nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Vamos tentar seguir um pouquinho para a gente aprofundar no porquê do Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e seu Criador. Olha que coisa profunda. Quer dizer que ele diz assim, olha, todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Eu não preciso de intermediários. A minha forma de adoração a Deus é comunhão com o Pai. Olha, Jesus não disse, eu e o Pai somos um. Então não tem nada a ver com o que a gente está habituado. Até mesmo o Espiritismo é uma prisão no sentido de quando eu enxergo que o amor a Deus, que a minha comunhão com Deus depende de algo. Não depende de algo. Ele não está falando aqui de nada necessário. Não tem nenhum tempo, não tem nada disso que seja necessário. Amar a Deus verdadeiramente, quando a gente tiver realmente compreensão do que é amar, é uma íntima comunhão com Deus. E essa íntima comunhão não é fora, é dentro de cada um de nós. Então, olha como é diferente. E aí, dentro de cada um de nós, será que isso tem ligação com o conceito de caridade? Então, eu estou aqui cheio de mágoa, raiva e ódio. Será que eu estou em comunhão com Deus? Em íntima comunhão com Deus? Não. Então, quer dizer que para eu entrar em comunhão com Deus, eu vou ter que trabalhar a mim mesmo. Então, quer dizer que eu vou ter que trabalhar a caridade. Então, quer dizer que eu vou ter que aprender a amar ao próximo como a mim mesmo. E eu só vou amar a Deus verdadeiramente quando eu for capaz de amar ao próximo e a mim mesmo. Olha, é tudo a mesma coisa. O Espiritismo, então, está falando isso que está aqui? Tá.
no Espiritismo está a mensagem de Jesus. Mas a gente entende, se colocar e perguntar numa casa espírita algo nesse sentido, será que a gente vai saber com tranquilidade o que seria amar a Deus no nosso íntimo e que nada mais é necessário que o que Jesus fala de buscar a Deus é entrar nessa comunhão em nosso íntimo? Hoje a gente está tão distante disso. Nossa. Muito distante. E aí tem outros 2 trechozinhos, né? Que eu separei. Aliás, são 4 trechos, né? E esse foi o primeiro. Eu não sei se a gente vai ter tempo para ver todos, né? Mas... Depois volta novamente, né? Volta e continua. E aí tem um trechozinho que Jesus está conversando com Filipe, né? Sim. E aí Filipe chega e pergunta a Jesus: mestre, por favor, pergunta não, tá numa conversa, né? Aceitai um pouco de pão, é indispensável cuidardes do sustento, descansar e comer. E aí Jesus diz: não te preocupes, Filipe, disse o Messias com reconhecimento, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Como é isso? A gente se alimenta, né, do alimento material, né? Todos nós comemos algo que sustenta o corpo físico. E aí Filipe ali preocupado com Jesus, mestre, né? Jesus naquela pregação, e cadê Jesus? Não vai comer, não vai descansar. E aí Filipe cuidando ali, né, do mestre. Jesus, mestre, vamos aqui, para um pouco, descanse, coma alguma coisa. Jesus, não se preocupe. Eu estou alimentado. Eu me alimento de algo que até mesmo vocês, meus discípulos, acredito que não conheçam. O que é isso? Que alimento é esse? Que Jesus tinha e a gente não? Então vamos tentar entender, né, o que ele estava dizendo. Aí Filipe diz: qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Olha que coisa impressionante. Quando em comunhão com Deus, quando Jesus se colocava a fazer a vontade do Pai, o que era esse não precisar do alimento material? Ele estava completo. A Jesus não faltava nada. Será que falta algo a alguém que vive em comunhão com Deus? Então, olha como é profundo. A gente está preso ao campo material, ao alimento, até mesmo a cuidar de alguma forma do corpo físico, às formalidades, ao conhecimento intelectual. E Jesus coloca mais uma vez a comunhão com o Pai, fazer a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Nós vivemos pautados pelo ego. Nós estamos o tempo inteiro com esse eu, com essa personalidade, em busca de algo para a gente, individualmente. Será que a gente está realmente com foco em nossas vidas de fazer a vontade do Pai? Mesmo eu aqui, em teoria, falando sobre uma palestra, mais uma vez, nada garante que eu necessariamente esteja fazendo a vontade do Pai. Eu posso estar, mais uma vez, alimentando o meu ego. Então, quer dizer que muitas vezes a vontade do Pai pode ser que não seja eu estar aqui, pode ser que seja eu estar junto com a minha família, amparando a minha esposa e meus filhos em algum momento de dificuldade, algo que eles estejam passando? Sim. Por que não? Não é muito mais difícil amar aqueles que estão em nosso lar do que vir aqui fazer uma palestra? Fazer uma palestra é a coisa mais simples. Eu venho aqui, gosto, me sinto bem, é maravilhoso.
Agora eu quero ver lidar com a esposa em casa quando ela está mal-humorada, né? Ou quando eu acordo mal-humorado. Tem essa questão que as pessoas também tomam muito de que se entregar a Deus, seguir o caminho de Deus, é somente você estar falando ou estar pregando, sendo que também não tem essa parte que você falou da família. Imagine o quanto é necessário, o quanto é importante você estar ali dentro da sua família, a própria esposa, o marido, aquela função. Vamos pensar se realmente não é bem mais difícil do que você estar falando para pessoas que você não conhece de algo que você já sabe ali. Então também tem até isso, né, que é muito importante. Vamos pegar, né, quem de vez em quando faz uma palestra. Aí a gente chega, fala bonito, olha, falar do evangelho é algo esplêndido. Aí você imagina minha esposa escutando, né? Aí ela tá vendo ali. Será que eu sou exatamente tudo isso que eu estou falando aqui? Isso. Eu estou falando do evangelho, do que Jesus, do chamado de Jesus para que a gente vivencie isso, né? E que a gente entenda através do exemplo que ele deu. Mas será que em casa eu vivencio isso? Se você perguntar à minha esposa, ela vai apontar uma lista de imperfeições, de coisas ali que eu dou trabalho, que ela vai precisar pelo menos de um cadernozinho daqueles pequenos. Né? Então, olha como é diferente. Mais uma vez, Jesus fala, fazer a vontade do Pai. Gente, quando eu estou na mente, no ego, quando eu estou inclusive achando que a salvação está numa religião, seja lá o que for, numa forma, será que isso é fazer a vontade do Pai? Se Ele nos chamou para adorar a Deus em nosso íntimo, significa de alguma forma que a vontade do Pai também existe ligação com isso. Será que eu vou saber a vontade do Pai simplesmente por, eu acho que o melhor é isso, eu vou fazer e tal? É um processo mental do ego? Não, é muito mais profundo. A gente silencia para ouvir a Deus, para se conectar. Basta muitas vezes uma contemplação. Vamos dizer que fosse de dia. Aí a gente está num ambiente aqui, o pessoal não está vendo. Mas aqui tem umas arvorezinhas, né? Aí tá vindo um ventinho até agradável. Mas vamos dizer que fosse de dia. Aí eu sento aqui, olho o sol. Aí começo a contemplar ali, só olhando. Vejo a árvore, começo a me conectar simplesmente por contemplar. Por ser, naquela hora eu não estou pensando em nada, eu não estou julgando, classificando, nada. Eu apenas sou naquele momento. A vida é Deus. Não existe separação de Deus. Nós aqui nos separamos. Para onde você olhar está Deus. Se eu não tenho essa comunhão com a vida, não existe comunhão com Deus. Então, olha, mais uma vez, separação, união. Tudo a gente separa. Né? Tem uma passagem, eu vou ter que um dia achar novamente. Eu tinha anotado no celular, né? E Miramês, ele falava algo assim, né? Eu vou tentar dizer mais ou menos com minhas palavras. Quando a gente ama o outro, né? Ou vê o outro, na realidade o outro é um pedaço de nós mesmos, é uma parte de nós mesmos. Vamos ver aqui assim, por exemplo, vou trazer uma comparação com o ensinamento de Jesus do plantio e colheita. Se eu faço bem, eu colho bem, né? Se eu faço mal, eu colho mal. Então quer dizer que quando eu faço bem ao outro, eu estou fazendo bem a mim, e quando eu faço mal ao outro, eu estou fazendo mal a mim. E onde é que está a separação minha e do outro? Porque o que eu faço ao outro, eu faço a mim mesmo. Será que essa separação então existe? Essa conduta é a mesma coisa com a vida. A gente está falando de tudo. Olha, então essa separação já começou a acabar. Então, olha como tudo é mais profundo. Será que existe comunhão com Deus quando eu estou separado de tudo e de todos?
Será que esse caminho em direção a Deus não é ao mesmo tempo mais simples, no sentido de, porque a gente intelectualiza, a gente coloca uma série de dificuldades, a gente vê uma série de distanciamentos, porque eu ser imperfeito, né? A gente até no Espiritismo tem essa questão, né? A dificuldade da gente reconhecer, inclusive, a si mesmos como algo divino. Olha, nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não é divino, plenitude, amor, paz, felicidade. Então calma aí. E por que eu mesmo me enxergo como algo ruim? Será que não existe uma incompreensão aí? Aí a gente obviamente está identificado com essa parte externa, né? Pensamentos, emoções, nossas imperfeições. Mas será que essa é a nossa realidade, o verdadeiro eu? A gente pensa em Deus, criado à nossa imagem e semelhança. Ou, vamos corrigir aqui, Deus refletindo, por mais que tenha sido nosso Criador, o que nós somos, esse externo, isso que nós nos identificamos. Então, era o Deus do Velho Testamento, é esse Deus que a gente teme. Nossa, isso é tão absurdo, o temor a Deus, mas ele está dentro de todos nós. Ainda está bem enraizado, bem enraizado. Tem uma passagem de André Luiz, eu não lembro o nome do livro, até tem aqui porque eu postei num grupo da Mediúnica essa semana. Mas ele diz assim: Deus não pune criatura alguma. A própria criatura que se pune se corrige ante os falsos conceitos que a alimenta em relação a Deus. E num trechozinho anterior ele diz: Deus é amor. E aí a gente tem uma visão totalmente deturpada do que seria Deus, do que é essa busca por Deus. Olha como esse ensinamento de Jesus, ele vai nos tirando completamente da visão que a gente está habituado. Sim, com certeza. Então, mergulhar nos ensinamentos de Jesus, e por isso que eu disse, esse livro é sensacional, é sair dessa superficialidade, do que a gente está habituado. Nós somos crianças. A nossa compreensão é absurdamente limitada. Então, realmente, quando você pega um evangelho segundo o Espiritismo, ali já te faz compreender de uma forma mais ampla, né? Mas ainda assim, para mim, né, obviamente isso é uma opinião pessoal, existe uma interpretação, por mais que de espíritos avançados, né, evoluídos, mas ainda tem como se fosse o humano ali interpretando algo. Sim. Aqui é Jesus falando com os apóstolos. É o ensino direto de Jesus. E aí a profundidade que tem isso é absurda. Óbvio que ali, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ter as passagens morais dos ensinamentos de Jesus, mas a gente tem que lembrar que até chegar, né, essas traduções a gente tem toda uma série de questões que eu não vou adentrar nos detalhes, porque a gente, Haroldo, quando vai tratar sobre isso, é mais do que um seminário. Eu me lembro que tem 2 horas e 40 para eu explicar parte do que é isso que chega até a gente, como Bíblia, por exemplo. Assisto muito Haroldo e realmente, para você ter um pouco de noção do que chega até a gente no Evangelho, é como ele diz, né? No original, as palavras que eram escritas, que só eram letras vogais e não tinha vogais. Uhum. Então ele disse que consoantes, só consoantes. Então ele fala que tem palavras que foram trocadas, foram modificadas. Sim. Então o quanto do ser humano ainda também não está um pouquinho ali, sim, né? Então quando você pega, né, como se fosse efetivamente o que Jesus disse, e olha que interessante, não é o que Jesus pregou à população em geral, é o diálogo com aqueles que ele estava preparando para pregar os seus ensinamentos, o Evangelho, pregar, vivenciar.
Então eram diálogos mais profundos. Então quando você pega o Boa Nova, né, vou mostrar mais uma vez pro pessoal, comprem, viu? Então quando você pega o Boa Nova e que você começa a ver a conversa de Jesus com os apóstolos, nossa senhora, isso faz a gente mergulhar em algo muito mais profundo do que a gente era capaz de captar, né? Então, veja, a gente está em 2 parágrafozinhos, né? Isso vai fazendo com que a gente vá mergulhando um pouquinho, né? Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo para... ainda tem um pouquinho, né? Então eu vou pegar mais um trechozinho que ele diz assim: o êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Então vamos lá, vou tentar frase por frase aqui, né? O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. Gente, primeiro, tudo passa, seja bom ou ruim. E às vezes a gente acha que ao conquistar algo, êxito, que para a população em geral, né, para a humanidade, a gente entende como sucesso na carreira, sucesso financeiro, ou até mesmo o aspecto familiar, seja o que for, e a gente pronto. Eu alcancei o sucesso que a vida de encarnado aqui é capaz de me proporcionar. Será que é isso? Será que eu nasci, digamos, se eu não me engano, como é aquele ditadozinho, trabalhar, dormir, procriar, alguma coisa assim? Que é algo que a gente vive no automático. Isso, não é né? isso? Automático, né? E que é a ideia que a gente tem basicamente do que a gente veio fazer aqui, né? E aí Jesus disse, olha, o sucesso mundano, muitas vezes é uma ondulação da superfície, né? Pode ser uma ondulação de superfície. E aí ele continua. O de que necessitamos em todas as situações. É em algumas? Não, é em todas as situações. É entender o que o Pai deseja de nós. Eita, espera aí. Em tudo que eu faço ao longo da minha vida, o que eu devo buscar é entender qual a vontade do Pai. Não é a minha vontade, não é o que eu quero, é a vontade do Pai. Olha, será que tem diferença da gente para Jesus? Jesus aceitou, por conta da vontade do Pai, passar por todo aquele processo a ponto de ser crucificado. E isso não foi só Jesus, né? Muitos dos seus apóstolos, né? Dos seus discípulos, eles passaram por coisas semelhantes a Jesus. Também foram crucificados, degolados, enfim, né? Presos porque eles estavam buscando fazer a vontade do Pai. Então, quando a gente lembra, por exemplo, de Paulo, né? Tem um filme belíssimo, né? Mostra ali a história de Paulo. Olha que desprendimento de tudo. Quando você está em comunhão com o Pai, significa fazer literalmente a vontade do Pai. Só que, quando eu venho aqui fazer uma palestra, tal, eu vou meditar, vou me conectar. Não, em tudo. Será que a gente está distante? Alguém aqui, se eu perguntar, ao longo do dia de hoje, em algum momento eu sabia qual era a vontade do Pai, ao longo das coisas que eu fui fazendo ao longo do dia de hoje? Imagine ao longo da vida. Mas Jesus estava dizendo que a gente precisa saber qual a vontade do Pai em todos os momentos. Ele está dizendo que isso é de uma importância extrema. Porque na realidade, ter comunhão com Deus é fazer a vontade do Pai o tempo inteiro. Porque o que é isso? É na ausência do eu que Deus se faz presente. Eu não sou o ego, egoísta, não sou alguém vivenciando apenas para mim, pensando apenas em mim. Eu penso em Deus. Pensar em Deus é pensar no todo, incluindo a mim mesmo.
porque amar é o próximo como a si mesmo, mas não se resume a mim. Então é mudar completamente a forma de enxergar a vida. E aí ele continua assim: como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. A gente busca, né? Ou já a satisfação nesse momento, exatamente agora, né? Por exemplo, o pessoal tá vendo esse bolinho aqui, né? Quando acabar, minha esposa talvez dissesse assim: mas você já comeu chocolate no almoço? Já até exagerou? E aí eu digo: mas assim, tinha o bolo ali, eu já tô buscando aqui satisfação imediata do açúcar e tal, né? Eu tô falando, tá me dando cada vez mais vontade. Mas será que era o melhor para mim? Será que não era talvez melhor eu conter o consumo de açúcar? Mas eu quero satisfação imediata, então eu já vou e ataco aqui esse bolo. Olha que eu estou falando só de um momentozinho. Mas o que é que acontece? A gente busca a satisfação imediata ao longo da nossa vida, por exemplo, como encarnados. A gente acha que vencer na vida, né? Que aquilo que a gente deve fazer é buscar o que todos nós buscamos. Olha que coisa, né? Todos nós buscamos a mesma coisa e, no fundo, nós estamos num mundo infeliz. Verdade. Um mundo que predomina o mal. Um mundo que, se você perguntar, todo mundo vai relatar 1001 dificuldades. Que a gente adoece de todas as formas. E aí, se Joana chega e diz: a enfermidade, né, quando se manifesta no corpo físico, ela vem de um desequilíbrio no campo mental, no campo emocional, em algum momento ela reverbera no físico. Então, se a gente está desequilibrado no campo mental, no campo emocional e doentes fisicamente, tem algo errado aí. A gente não está nem em equilíbrio com a vida, a nossa sanidade, né? Não tem a piadazinha, né? Eu também com minha esposa, alguém nos dias de hoje ser são já é uma vitória, né? Sanidade mental é algo a se comemorar, né? Então, já começa, né, esse olhar diferente. Então, olha que interessante. Eu poderia dizer que hoje bastaria que a gente buscasse, como aprendizado no dia de hoje, né? Procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não é o que eu quero, é a vontade de Deus. E se eu descobrisse a vontade de Deus, será que eu estava disposto a abdicar da minha vontade para fazer a vontade do Pai? Quantos de nós estaríamos dispostos a vivenciar isso, né? Vamos pegar os apóstolos, né? Tem aquela série, né, que está hoje no Netflix, The Choice. The Choice, pronto. Aí a gente vê ali, né, a passagem de Jesus, os ensinamentos. Aí quando ele vai, né, recrutando os seus apóstolos, os seus discípulos, né, ele vai chamando pessoas simples, mas que tinham as suas vidas. E essas pessoas vão abandonando as suas vidas, tudo o que tinham. Trabalho, muitas vezes a própria família, né? E elas vão seguindo a Jesus, fazendo literalmente a vontade do Pai. Porque Jesus ali era a vontade do Pai expressa, era o vaso limpo. Através de Jesus se manifestava a vontade do Pai. E aqueles que o seguiram verdadeiramente estavam também fazendo a vontade do Pai, ainda que, obviamente, cheio de diferenças, né? Quando a gente vê esse livro aqui que tem os diálogos, a gente vai percebendo a imaturidade que existia nos discípulos, né? E aí, como Jesus, mesmo os discípulos, Jesus vai ali usando o jeito dele, né? Tentando fazer com que aquelas pessoas compreendessem algo mais profundo. Vai moldando. Isso. Né? Vai tentando moldar cada um. Isso. E aí tem mais, deixa eu ver, tem uma passagenzinha mais que eu separei também, que ele diz assim: quando veio Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás.
a mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chamam-me de glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Então Jesus aqui já está trazendo as dificuldades. Então, quando veio João Batista, né? Aí as pessoas alegavam que João Batista estava em companhia do espírito de Satanás, né? Olha, será que João Batista enfrentou dificuldade? Aí vem Jesus, que fala vivenciar, participar das alegrias do Evangelho, né? Ele vivenciava o Evangelho. E aí, por conta disso, diziam que ele era um glutão, um beberrão. Por quê, gente? Pra gente, até hoje, a gente tem dificuldade quando a gente olha Jesus como um espelho a ser seguido, como o nosso guia e modelo. Porque pra gente, a gente imagina algo tão absurdo, distante dos ensinamentos dele. Por mais que a gente diga, admire Jesus, se diga seguidor, uma coisa eu sou seguidor de Jesus. E como é que você segue Jesus? Ah, não, eu oro quando eu vou dormir, quando eu acordo. Eu vou no centro espírita. Uma vez por semana, eu vou à missa. Eu vou à missa e tal. Será que é isso, né, que ele estava falando? Então, aí ele diz assim, esta é a imagem do campo onde temos de operar. Então ele já está dizendo, olha, não pensem que vocês vão encontrar facilidade. João Batista não encontrou, eu não encontrei, vocês também não encontrarão. Não. Esse é o terreno a ser plantado. Não é um terreno simples. Não existe facilidades, né? Ele diz, por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Então, quando você pega, né, a questão, né, que tinha, quando ele vai contando a história, né, da mulher samaritana, ele tem aquele diálogo, já existia aquela ideia, olha, o homem não podia chegar ali e falar com a mulher, né? Isso já era uma visão de sociedade, né? Aí existia todo o julgamento daquela sociedade ali. Então, ele diz assim, onde você for, você vai encontrar julgamento, você vai encontrar pessoas colocando dificuldade. Não importa se você está falando de Deus, não importa se você está até mesmo entre os que professam a mesma religião sua. É só ver, tem muita divergência em qualquer lugar. Não importa a casa que a gente esteja falando, não importa a religião, né? Se você pegar, vamos pegar o catolicismo, né? Que a gente todos temos algum conhecimento, né? Não existem correntes diversas? Sim. No próprio espiritismo há também formas diversas de interpretação, que muitas vezes já começa ali uma divisão, né? Então, onde quer que a gente esteja, há divisão. Onde quer que a gente esteja, onde o homem esteja, haverá dificuldades. Então, não haverá facilidade em você vivenciar os ensinamentos de Jesus, né? E aí ele continua. E ele diz assim, essas pessoas estarão atentas, né, aos êxitos e referências do mundo. A nossa referência é o que a sociedade entende como correto. Aí eu pergunto, a gente segue o que a sociedade diz que nos levará à felicidade, à paz, à plenitude. Quem a gente conhece que é verdadeiramente feliz, que vive em paz e pleno? Se você conhecer, me aponte, porque eu quero viver ao lado desse anjo. Porque entre os que eu convivo, eu não conheço, a começar por mim. Então, olha, ele está nos chamando, nos alertando, né, que o caminho vai ser difícil, as pessoas nos julgarão pelo que a visão que eles têm de sociedade. Ele nasce numa família com as suas crenças, ao longo da sua existência ele vai receber mais crenças, nós estaremos pautados como sociedade nessas crenças. O que vale para essa sociedade aqui, que
vamos dizer, pertencente a um país, é absurdo para outra sociedade ali, pertencente a outro país. Cada um vai estar julgando de acordo com as suas crenças, suas convicções. Olha que caos, porque a depender de onde eu chegue para pregar o cristianismo, vai ser o caos, né? Aí, então ele diz assim, observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Então ele está dizendo, não importa o que o outro diz. Você tem que estar com a consciência tranquila. A sociedade, muitas vezes, ela está indo todo mundo numa direção. E muitas vezes, seguir a vontade do Pai é ir na direção oposta. Será que é fácil ir num caminho contrário ao que todo mundo está indo? Será que eu vou encontrar dificuldade? Na família, no trabalho, onde quer que seja. É só ver se a gente fala, alguém nos faz mal. E aí, de repente, a gente chega e diz, não, eu estou trabalhando em mim e eu consegui já pacificar dentro de mim o que essa pessoa fez comigo. E eu a perdoo, desejo a ela todo bem, tenho orado por ela e tal. O que é que a gente vai escutar da maior parte das pessoas? Não. Você é besta, meu amigo. Como é que pode? A pessoa te faz isso e você tá aí orando por ela, desejando o bem. Não, comigo fez alguma coisa, pisou no meu carro. Ah, não pise no meu carro não, que eu não sei o que. Opa! Então uma simples coisa, como ir em direção ao amor, ao perdão, já choca a nós como sociedade, porque isso não é o habitual. Então, caminhar em direção a Deus, fazer a vontade do Pai, nós não encontraremos facilidade e nós teremos muitas vezes que ir numa direção oposta ao que a sociedade compreende, né? E aí isso é mergulhar em algo muito mais profundo e se colocar, se questionar, né? Até onde eu estou disposto a ir para fazer a vontade do Pai. Isso que é o mais importante. Creio que somente quando você tem chega aquela frase de Kardec, que eu não vou saber citar toda agora, mas que é a fé inabalável. Creio que quando você descobre essa fé, é que realmente você começa a enfrentar, né? Aí de encontro realmente à verdade, seja ela, se muitas pessoas estão apoiando ou não, você vai, porque é o caminho correto. Então depende disso. Olha como é profundo, né? Fazer a vontade do Pai. Nós estamos sujeitos a uma lei de plantio e colheita, né? Sim. Causa e efeito. E aí, digamos que a gente aprontou lá no passado e nessa existência. E a gente está colhendo muitas vezes, né? Eu estou simplesmente aquilo que eu emanei está voltando para mim. Inclusive, muito do que eu estou colhendo agora eu planejei antes de encarnar. Sim. Escolhi como prova, entendi como uma necessidade de expiação. Planejei durante anos, décadas. Quando eu chego aqui, que eu começo a vivenciar essas dificuldades, pronto. Já não aceito, já não quero vivenciar, já passei a ser vítima, porque comigo, pelo amor de Deus, me tire disso aqui. Opa, peraí, a vontade do Pai. Será que a vontade do Pai não está presente nas leis naturais que nos regem? Será que quando eu não aceito vivenciar a colheita do que eu plantei, eu já não estou indo na direção contrária à vontade do Pai? Olha como é profundo. A aceitação. O quanto na minha vida há de aceitação, resignação, né? Que o Espiritismo fala da compreensão da dificuldade que você está passando. Você sabe que existe uma causa para aquilo, né? Então, olha, já não há revolta com Deus. Eu já não estou sendo injustiçado. Na aparente injustiça, há a justiça mais perfeita. Olha como é difícil olhar para a vida dessa forma.
No momento em que eu estou vivenciando uma grande dificuldade, não tem nada errado. Onde eu vejo o caos, está mais perfeita ordem. Isso é fazer a vontade do Pai. Olha como fazer a vontade do Pai nos toca em todos os aspectos da vida. Então a gente tem que olhar de uma forma totalmente diferente para o nosso dia a dia. Já começa, se eu tenho o hábito de reclamar, não estou fazendo a vontade do Pai. Quem é que não reclama? Verdade. Né? Pois é. Nós ficaríamos aqui conversando muito tempo, né? Mas temos um limite. Nós queremos te agradecer imensamente por esse bate-papo, pelas informações. Vamos encerrar. Gostaria de pedir que você fizesse a prece. Será que eu posso convidar uma pessoa aqui para fazer pela gente? Pode, se você é o palestrante da noite. Então vamos aqui, Roberto, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oraçãozinha aqui. Né? Não sei se Deixa tem eu- o aparelho. Vamos. Quer sentar? Acho que Quer talvez sentar tem que aqui? sentar. Vou sentar aqui. Só isso. Opa! Essa chamada para fazer a prece. Aliás, boa noite a todos. Desculpe. Vocês que estão aí nos assistindo, façam uma reflexão. É a vontade do Pai que eu faça essa prece? Ou é a vontade do nosso nobre irmão do ideal espírita? Se imaginarmos tudo aquilo que foi dito hoje à noite com relação em fazer a vontade do Pai, esta é a vontade do Pai. Eu tendo essa consciência absoluta que eu estou aqui também pela minha consciência, mas através de uma união de consciência, porque foi dito aqui hoje que eu e o Pai somos um só. E aqui nós estamos fazendo essa união de pensamento, de esperança, de fé, para um momento tão difícil que o planeta Terra está passando. E a vontade do Pai é paz. A vontade do Pai é amar o próximo intensamente como a si mesmo. E não tem momento melhor de mostrarmos a este Pai que também é a minha vontade que os seus filhos aqui no plano terreno sigam a sua vontade, amando o próximo como a si mesmo. Portanto, Pai que estás no céu, por que não dizer em todos os lugares, se Ele é onipotente, onisciente, no ar, na terra, no mar, nas flores, em mim e em todos vocês. Seja feita a vossa vontade. Vontade essa que um dia, perguntando ao teu filho Jesus, onde está o reino de Deus? Jesus disse, dentro de cada um de vós. Então, Pai querido, entrai neste reino que é teu, reino de amor, de esperança, de paz, reino de união. Porque o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não vai faltar para ninguém. Porque é um alimento simples e acessível a todos os filhos de Deus aqui na face da terra. Dai-nos hoje não só este pão que alimenta o corpo físico,
mas também aquele pão que Jesus disse, que alimenta o espírito, que muitas das vezes a gente se pergunta: onde está este pão? Está no Evangelho de Jesus. O que aqui foi ensinado é o pão da alma, do espírito. É o pão que não deve faltar em nenhuma mesa, em nenhum lar. Que é a vontade de Deus que nos alimenta. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós estamos aprendendo com o Evangelho do Teu Filho Jesus, a perdoar todos aqueles que nos ofendem. Não peço que me livre das tentações, porque as Tuas leis já nos ensinam, as Tuas leis já é um escudo protetor para todos nós, mas sim, dá-nos força, coragem, persistência para seguirmos nessa jornada que é tão difícil, como foi dito. Mas contigo, Pai querido, contigo, Jesus, irmão amado, não vamos ter dificuldade de alcançar o que tanto prometemos antes de chegarmos a este plano. Que a sua paz, que o seu amor esteja com todos, em todos os lares, em todas as casas, em todas as cabeças daqueles homens que dirigem todas as nações deste planeta maravilhoso. Boa noite a todos, muito obrigado. Que assim seja.